Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor, você guerreiro, você guerreira. Estamos aqui diretamente do Paraguai, né? Aqui em frente ao hotel do Fluminense. Vou dar uma panorâmica aqui para vocês terem um pouquinho de noção. Ó. O Fluminense fica aqui num hotel que é da Confederação Sul-Americana de Futebol, uma parceria que ele tem com o grupo aí de hotéis, né? O Bourbon. Do lado de lá, ó, tem a sede da Conmebol, tá ali um pouquinho pro lado, né, por conta da árvore aqui. Aqui tem um campo da Conmebol, aqui do lado é o museu da Conmebol também. Enfim, cara, a gente tem isso tudo aqui. E a gente chegou hoje por aqui, que tem uma hora menos do que no Rio. O Fluminense já pousou, já passou por aqui, já trocou uma ideia com a gente, o Renato Augusto. Daqui a pouco, inclusive, ele falando também aqui com exclusividade ao Jornada KTO 1902, tá? É o único veículo de imprensa que tá aqui no Rio de Janeiro, que veio do Rio de Janeiro pra cá, é o Jornada KTO, eu, o Lessa e o Fio que tá ali. Seguinte, vamos lá, cara. Assunto Thiago Silva. É importante falar, tá? Se eu pegar aqui o meu celular, vou abrir falando desse assunto, porque eu acho que tem uma relevância grande aí também. Eu vou abrir uma página muito boa, que eu recomendo que você siga, que se chama Fluminense Stuff. São as coisas do Fluminense. Eles fazem um compilado de tudo aquilo que a imprensa publica sobre o Fluminense. Eles vão lá e colocam lá, o fulano disse isso, a fonte é tal. Há 2 horas atrás, ou seja, por volta das 3h53, 4h53 aí no Brasil, o André Hernan publicou, foi a última informação, de que o Thiago Silva pretende conversar com seus familiares antes de tomar uma decisão sobre seu próximo passo na carreira. Não há nenhum acordo encaminhado até o momento, além do Fluminense, que já monitora há muito tempo. Thiago Silva tem propostas da Arábia Saudita e da MLS. A Aline Nastari publicou há pouco tempo atrás também, há cerca de 2 horas, 3 horas, que não há que clubes de Londres também sinalizam ofertas pelo zagueiro em breve. Que o Thiago Silva tem propostas do mundo árabe, sondagens da MLS e alguns times londrinos. Ele segue conversando com o Fluminense e a decisão será por aspecto fora do contexto financeiro. Thiago Silva que jogou hoje contra o Arsenal, não sei quanto acabou o jogo, mas estava 2-0, a gente estava vendo enquanto almoçava, estava 2-0 para a equipe do Arsenal o jogo, o Thiago estava no banco. Aí eu desço mais um pouquinho aqui, tem aqui uma matéria do Diário AS, falando que o Thiago Silva já foi procurado por vários clubes, alguns deles oferecendo mais uma temporada na Europa. Além de europeus do Fluminense, equipes da Arábia Saudita e da MLS também têm interesse. Essa notícia saiu primeiro no Diário AS. A contratação do Thiago Silva seguirá o mesmo plano de Marcelo no Fluminense, onde o jogador retornaria ao Rio e sua família permaneceria ou em Londres ou em Paris. O Thiago jogou em Paris há pouco tempo, né? Onde eles devem ficar por lá na aposentadoria. E segundo também o Diário AS, clubes da Inglaterra, da Itália também já entraram em contrato para oferecer mais um ano na Europa. Todas essas notícias saíram só na tarde desta terça-feira. E por que eu estou relatando todas elas dessa maneira? Porque a gente tem informação também. O Lessa trouxe uma informação de um possível clube da Arábia também no interesse. Aí você vai pro Gol, que também saiu a informação, acabei não lendo aqui, mas também saiu, que diz que, matéria do Thiago Fernandes, lá no portal Gol, de que Thiago Silva já tem um acerto verbal com a equipe do Fluminense. E aí você olha e fala, já é um acerto verbal, já tá tudo certo, encaminhado para ele vir. Aí uma hora sai uma notícia X, outra hora sai a notícia Y, aí volta para a notícia X e volta para a notícia Y. Eu vou falar aqui, novamente, todos esses repórteres que eu citei aqui, todos eles, tá? Respeito ao André Hernan, respeito a Aline Nastari, tem uns torcedores aqui, acho que são do Libertad, que estão aqui para ver o Fluminense e o River, aqui que estão no hotel, o Libertad treina aqui pertinho. Respeito todos os repórteres que falaram isso e deram as suas informações e são as informações deles. As informações que eu tenho, ninguém do Fluminense consegue me confirmar essas informações, porque esse assunto está sendo tratado de uma maneira mais fechada pelo clube. Como tem que ser, inclusive. As informações que eu tenho é que há um acerto já mesmo, bate com a do Thiago Fernandes. Há um acerto do Fluminense com o Thiago Silva. E aí você vai
para um outro caso, que é o caso da esposa do Thiago Silva no Instagram, fazendo toda uma mídia relacionada ao Fluminense. Ela coloca uma calça grená e chama a atenção. Gente, vai lá olhar minha calça grená e tal. Aí os torcedores do Fluminense falam, cara, você podia usar uma blusa verde, que combina com grená. Ela bota uma foto usando a blusa verde. Ou seja, tá brincando com a situação. Não seria algo novo, mas é algo que nunca aconteceu. Então você vai linkando todos os pontos, faz sentido. Qual que é o problema que aconteceu na semana passada que todo mundo vai lembrar? Vocês vão lembrar. Saiu uma matéria dizendo que a preferência era do Chelsea. A torcida do Fluminense ficou irada e foi tacar um hate gigantesco no Thiago Silva, porque ele já vem nesse lenga-lenga de voltar ou não voltar há muito tempo. Me parece, tá? Aí é o meu olhar, novamente, respeito à apuração dos amigos. Me parece que há um acerto para vir para o Fluminense. Só que a matéria que saiu na semana passada e todo o histórico do Thiago Silva, nunca falando claramente sobre seu futuro e não voltando, deixaram a torcida do Fluminense irada com a situação. E é ruim para o Thiago Silva voltar ao Brasil com a torcida do Fluminense parcialmente irada. É óbvio que eu sempre falei, a hora que ele pisar com a camisa do Fluminense e falar eu sou o mito que a torcida consagrou e tal, todo mundo vai estar feliz, é um dos melhores zagueiros do mundo. Mas vai ter gente ainda irritada. Então, assim, me parece que existem essas propostas? Provavelmente sim. Óbvio, o mundo todo quer o Thiago Silva, gente. A gente tá falando de um cara que com 40 anos, com a experiência que tem, é um dos melhores zagueiros deste século. É o melhor zagueiro brasileiro deste século. Ninguém tem dúvida disso. E que tá jogando em altíssimo nível, fisicamente, inclusive. Então, isso tudo posto, o que está sendo colocado é feito um acerto de imagem para que o jogador esteja com a narrativa, quem sabe, tal, de que, olha, a gente recusou um monte de proposta, que isso deixe claro, recusou um monte de proposta para aceitar o Fluminense. É uma tentativa de imagem. Para mim, parece muito nítido isso. Posso estar errado? Completamente. Completamente. Posso estar completamente errado. Mas essa é a leitura que eu faço, tá? A minha opinião. Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo também. Vamos lá, segundo assunto desse vídeo é a confusão que aconteceu hoje de manhã. A gente já abordou isso aqui no canal, já explicou a notícia, tem um vídeo até, de certa maneira, até bem longo aqui no canal, explicando tudo o que aconteceu. Não temos nenhuma novidade depois daquilo, acho que a única novidade que se tem é de que era todo o ato de indisciplina com mulheres na concentração do Fluminense foi feito no hotel em que o Fernando Diniz estava. Né? Isso que é o bizarro da situação. O Diniz mora nesse hotel. Não é que ele estava, ele mora nesse hotel. Enfim, tá? Dito tudo isso, o Renato Augusto passou por aqui e falou com a gente. Ele deu entrevista novamente a mim e ao Lessa. Só tínhamos nós dois aqui fazendo a cobertura de um jogo de Libertadores do Fluminense. E a gente está por aqui e o Renato falou com a gente sobre isso e sobre o jogo de quinta-feira também, se ele está 100% fisicamente, voltou agora de lesão, enfim, e deu uma informação muito importante. Diferente do que aconteceu das outras vezes, e isso é algo importante, não se adiantou um retorno de lesão dele. No Corinthians isso aconteceu e acabou sendo um problema, ele teve que se lesionar de novo. Teve que tratar a lesão de novo. E aqui isso não aconteceu. Mas ele também falou sobre a repercussão do afastamento dos 4 jogadores do Fluminense. Renato, voltando ao time após se recuperar de lesão e logo num jogo muito importante, mais um pela Libertadores fora de casa, como é que você está fisicamente primeiro e a expectativa do meio dessa partida? Me sentindo muito bem, diferente das outras vezes que eu tive algum tipo de problema, não aceleramos o processo, deixamos acontecer e hoje me sinto melhor, 100%, é um jogo importante. Libertadores, quanto mais você pontuar fora de casa, faz diferença no final, então a equipe trabalhou bem, trabalhou bastante, tivemos a semana boa de trabalho, vindo de uma vitória, então acredito que a gente possa emplacar algumas vitórias agora. Renato, a gente não tem como fugir do comunicado que o Fluminense fez hoje, né? Dos 4 jogadores ali afastados. Você está chegando agora, né? Apesar de já ser uma liderança na sua carreira inteira também. Como é que o elenco recebeu isso? Assim, você não pode falar para todo mundo, né, imaginou, mas como você e o elenco recebeu essa situação toda? Um pouco de surpresa, né? Até porque faz tempo que a gente não vê coisas assim e
é ruim para a imagem de todos, do clube, de todos os atletas, então realmente é uma situação delicada, mas a gente não pode deixar que isso interfira no campo, focar no jogo de quinta-feira, não criar ainda mais problema. Então acho que o momento agora da equipe, do clube, é focar no jogo. Também, Renato, só para deixar aqui, parte também de um elenco que é muito unido, assim, você já deve ter percebido isso. O grupo do Fluminense, ele ficou muito, assim, foi muito notado no ano passado por essa questão da união, do comprometimento, né, entre os jogadores. Isso é um diferencial importante, você disputou Libertadores, muitas Libertadores, já conquistou muito. Isso faz realmente tanta diferença, assim, para brigar pelos títulos grandes? Eu nunca fui campeão num time onde não era unido, né? Não quer dizer que o time é unido, é obrigado a ganhar e vai ganhar, porque não é assim, também tem outros jogadores de outras equipes, outros times, enfim. Mas eu nunca conquistei um título com uma equipe que não era unida, então o primeiro passo é esse, você ter uma união de grupo, jogadores que se gostam, que acreditam no processo, no trabalho, então a gente está no caminho certo, então focar, esquecer o que passou agora para poder conquistar uma sequência de vitórias. Só para fechar aqui, Renato, fisicamente você falou que não adiantou, tá 100%, 90 minutos quinta-feira daria para jogar ou você ainda tá no finalzinho da transição? Aí vai depender mais do Diniz mesmo. Não, tô bem, pelos treinos que eu fiz, fui bem, claro que não tive uma sequência grande de treinamento, mas aí é o jogo que vai te dizendo. Tem jogo que você com 90 minutos corre mais do que com você com 60. Eu acho que o jogo diz muita coisa. E não é programar, estipular tempo. E sim tá à disposição para poder ajudar. Eu acho que, como eu falou agora, é o grupo. Não importa quem vai começar, quem não vai. O importante se tiver a oportunidade de jogar 10 minutos, entregar o máximo. Se tiver a oportunidade de 90, foi assim na Recopa. Oportunidade pequena, mas você tem que ser importante, tem que ajudar. Então, minha cabeça está hoje para isso aí. Valeu, Renato. Obrigadão. E bem, para poder fechar aqui, né? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Agradeço aqui também a assessoria de imprensa do Fluminense. A gente critica quando, né, critica bastante, enfim, algumas coisas que a gente considera um erro, mas a gente elogia também quando a gente crê que é feito um negócio legal. O Fluminense hoje poderia tranquilamente se fechar e ninguém fala nada aqui no hotel, não é obrigatório falar, não é obrigatório abrir o treino amanhã. Amanhã a gente vai poder assistir 15 minutos do treino e entrevistar mais um jogador do Fluminense também amanhã numa coletiva, aí, já com a imprensa paraguaia, talvez por lá também. Não é obrigado a ter nada disso, mas o tratamento realmente assim nas viagens nessa temporada tem sido muito bom e tem sido, acho que, muito legal, tanto pra gente como imprensa que viaja e que traz um conteúdo pra você, tanto pra você também que assiste. Tá mais perto do torcedor, você já ouviu um jogador falando sobre o assunto, você entender um pouco mais do que tá acontecendo, ver uma das lideranças, sem dúvida, do elenco, como é o Renato Augusto, falando sobre o caso, também te dá informação e te aproxima do elenco, e também, por parte, claro, do próprio Fluminense, que, enfim, tem essa boa relação e tem esse ambiente aberto, óbvio, não exposto, mas aberto também para a torcida participar através da gente, no caso da imprensa. Então fica aí o elogio. Amanhã a gente vai estar lá no treino do Fluminense no Clube Esportivo Luquenho, é até aqui perto. A gente vai para lá fazer a cobertura do treino, como sempre aqui no Raiz Tricolor. O que você vai acompanhar? Uma abertura minha, uma fala minha, e vai acompanhar os 15 minutos que a gente tiver. O que a gente tiver de treino aberto para olhar, a gente vai olhar, vai ver como tá o Renato Augusto, vai ver como tá o Calegari, todos os jogadores estão voltando de lesão. Tamo junto, muito obrigado pela super audiência, até a próxima, valeu!